Graça e paz, amados. Jesus seja abundante na vida de cada um de vocês que se faz presente aqui. Você que está em casa também, você que está nos acompanhando através do online, que Deus também abençoe grandemente sua vida. Gálatas 5, a partir do 19. A palavra maravilhosa de Deus, ela diz assim, para mim, para você que está aqui presente, para você que está em casa acompanhando, ela diz assim para nós, Gálatas 5, 19. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. 22. Obrigado, minha esposa. 22. Eu ia começar pelas obras da carne, mas deixa as obras da carne lá quietinha. Deixa elas quietinhas que a gente vai falar disso. 22, a Bíblia fala, mas o fruto do Espírito, amém? Oh, glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, olha só, eu tenho sempre lembrado aos amados irmãos, o Espírito Santo tem nos lembrado disso, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz separação de pessoas. A Bíblia diz que os que são de Cristo Jesus, isso aqui é muito claro, não é todo mundo, apenas os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, nós temos falado muito a respeito do Espírito Santo no nosso último encontro. Nós aprendemos muito a respeito dos dons do Espírito. E muito diferente, e se você prestou muita atenção do que foi lido, a Bíblia coloca o fruto do Espírito. Por mais que tenha algumas características, a Bíblia é muito clara e fala a respeito do fruto, diferente dos dons. E você aprendeu, através da palavra do Senhor, que quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem pelo menos um dom. Muita gente diz, eu não consigo identificar o meu dom, eu não sei para que é que eu sirvo, mas se você é crente em Jesus, você tem pelo menos um dom, porque o Espírito Santo ele confere um dom, pelo menos, para aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Mas quando se fala do fruto do Espírito, aqui gera uma confusão muito grande na cabeça de muita gente, porque algumas pessoas, quando se deparam com esse texto, primeiro que elas declaram para si mesmas que são frutos. Os frutos do Espírito, na verdade, é um fruto. E o fruto do Espírito, imagine aí uma tangerina, imagine aí uma laranja. Aqueles gomos são as características desse único fruto do Espírito. Diferente dos muitos dons que muita gente tem, aqueles que conhecem Jesus, tem muita gente que tem mais de um dom, 2, 3, 5 dons. O fruto do Espírito é uma característica particular que todo crente tem, todo, sem exceção. Todo crente tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vixe, pastor, não tenho domínio próprio. Pastor, eu sou até uma pessoa alegre, mas olha, eu tenho um pavio curto demais. Então, pastor, eu tenho o fruto do Espírito e nesse fruto não tem todos os gomos. Olha, o Espírito Santo, a obra dele não é incompleta. Em termos de fruto, já completou. Estamos num processo de amadurecimento espiritual, desenvolvimento espiritual, mas temos todas as características do fruto do Espírito. Então vem o choque de realidade. E por que às vezes, pastor, eu falo da forma como eu falo? Pastor, me ajude, por que eu tenho esse tipo de pensamento? Pastor, eu não sou uma pessoa alegre. Pastor, me ajuda, como é que pode isso? Então eu sou ou não sou crente?
Lembra que eu falei, e eu até citei aqui, Gálatas 5:19, porque eu ia começar com as obras da carne. Eu comecei com o fruto do Espírito, e na minha versão, qual é a primeira palavrinha que aparece aí na sua versão bíblica? No versículo 22, Gálatas 5:22. Mas, repare que é diferente de mais. Aquele bom e velho português. Quando você encontrar M-A-I-S, é adição. Adição. Eu fui para o casamento do Pedro, mais a minha esposa. M-A-I-S. Eu fui cansado espiritualmente e emocionalmente para o casamento do Pedro, mas feliz estava de participar. Mas, M-A-S, conjunção adversativa. É o contrário. A sua versão começa aí com mas, M-A-S. Significa que a Bíblia está dizendo para você, mas o fruto do Espírito é o quê? Não, ele é o contrário do que começa no versículo 19. Ele é contrário. Ora, versículo 19, ora, as obras da carne, são conhecidas. E as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, olha só, o oposto, o contrário, aqueles que já crucificaram a carne com as suas paixões, em Cristo Jesus, pode de fato viver manifestando os gomos, as características dessa tangerina espiritual chamada fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes que são produzidas pelo Espírito Santo. Você não tem a capacidade, eu não tenho a capacidade de por mim mesmo produzir qualquer uma dessas virtudes. Alguém pode pensar o seguinte, você que está me assistindo, talvez não conheça Jesus, pode pensar o seguinte: eu não fumo, não mato, não bebo, não roubo, não conheço a Jesus, mas sou uma boa pessoa. Eu tenho a capacidade de amar. Não tem. Não tem, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E somente quem conhece a Deus tem a capacidade de amar. Mas então, pera lá, isso vai dar um nó na cabeça daqueles que acham que conseguem amar. Não, não conseguem. Eles podem até esboçar uma reação ou uma atitude diante de uma circunstância favorável. O ser humano que não conhece a Deus e que esboça diante de uma circunstância favorável, uma atitude de amor, na verdade é uma atitude de paixão. Porque aquele que não conhece a Deus, ele não ama. Ele é dependente das circunstâncias. Se isso é favorável, se isso me traz alegria, se isso enche o meu coração, se isso me faz bem, repare, me faz bem, me traz alegria, então eu consigo esboçar amor. Mas deixa tudo isso se esvair. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar enfesada, vai se irritar, por mais bondosa que ela seja, ela vai ter uma atitude pecaminosa e Deus só vai revelar a atitude do coração dela. Então ela não ama, ela é dependente de circunstâncias, pessoas e bens materiais. Esse assunto é muito sério porque estamos falando do Espírito Santo e essas virtudes que nós lemos aqui só podem ser produzidas pelo Espírito Santo. E somente quem tem a Jesus pode esboçar essas virtudes.
Porque, irmãos, o fruto do Espírito ele é diferente dos dons. Os dons, eles são manifestações especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas para desempenhar um trabalho para Jesus de forma muito específica, para abençoar outros, para edificar a igreja, como nós já vimos. Mas o fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos, mas todos sem exceção, todos os crentes eles receberam. Porque o fruto do Espírito é uma unidade. E todas essas virtudes, elas estão interligadas e formam esse todo. A gente não pode escolher qual virtude manifestar. A gente não pode dizer para Deus, Senhor, eu sou crente, eu sou uma pessoa bondosa, amorosa, mas eu tenho um pavio curto. Pera lá, por que tem pavio curto? Bora entender o que significa isso, de ter pavio curto? O fruto do Espírito é um sinal claro da presença do Espírito Santo, dentro e fora da igreja. A gente quer muito a manifestação do Espírito Santo, principalmente na igreja, mas é lá fora que o Espírito Santo se faz necessário e evidente para testemunhar que somos filhos de Deus. Aí o Espírito Santo nos faz lembrar, e tudo isso aqui é lembrança, que Jesus prometeu que o Espírito Santo faria. Então você que diz ser crente, você que ama Jesus, você que me acompanha, você que entregou sua vida a Jesus, mas está com dificuldades de manifestar as características do fruto do Espírito, o Espírito Santo vai lembrar para você nessa noite. O Espírito Santo vai lembrar para você nessa noite o que é que está acontecendo e como é possível essa manifestação. Então eu tenho que entender cada gomo. A Bíblia começa dizendo que o fruto do Espírito é o quê? Amor. Mas se eu não entendo o que é amor, eu vou vacilar lá na frente. Eu vou confundir amor com paixão. E vou tomar as minhas decisões baseadas na paixão, dizendo que amo. E o amor, ele independe do que você está sentindo no momento. Você não precisa gostar para amar. Você não precisa sentir para amar. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Deus não amou o mundo porque Ele gostou de mim ou gostou de você. Não tínhamos nada para fazer Deus gostar de mim, gostar de você. A gente não tinha nada para oferecer. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Imagine um ser pleno, perfeito, amar alguém tão podre e pecador como eu. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou. Não diz que Deus gostou de mim. Mostrando que a atitude de amor independe do que a gente sente no momento. Cuspiram na cara de Jesus, bateram nele, mas porque Ele amou, na cruz Ele disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que Jesus estava gostando de apanhar? Você acha que Jesus gostava daquelas pessoas? Não, Jesus amava aquelas pessoas. Então o Espírito Santo nos faz lembrar que o amor é essa virtude fundamental, que é a essência crucial de Deus, porque Deus é amor. O Espírito Santo nos faz lembrar que o amor é demonstrado por Jesus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo essa manifestação em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. O amor é o mandamento maior que Jesus nos deixou. Porque Jesus Cristo disse, quando foi interpelado por aqueles fariseus, aqueles homens que precisavam do amor de Deus, não mereciam, questionaram a Jesus, a gente conhece a lei, mas diz aí qual o maior mandamento da lei. Agora a gente vai dar uma rasteira nele. Nós somos escribas, nós somos fariseus de linhagem. Diz aí, já que você conhece, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus diz assim, ó, o maior mandamento na lei, vocês querem saber? Amará a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua essência. Esse é o primeiro e grande mandamento. Só que Jesus não para. Aí Jesus dá uma aula de português. O que é que Jesus faz? Ele vem com uma outra conjunção aditiva. A letra E, que o soteropolitano e o baiano conhecem como I. Não é? Coloca a letra E no lugar do I. Por exemplo, Jesus disse assim, ó, e o segundo, semelhante a esse,
e o segundo semelhante a esse. Olha a conjunção aditiva é, que a gente fala e o segundo semelhante a esse. Quem lembra qual é o segundo semelhante? Como você já se ama. Aí Jesus não para, Jesus diz assim, ó, desses dois mandamentos, dos dois entrelaçados, depende toda a lei e os profetas. Aí Jesus dá uma surra de Bíblia para os fariseus. Diz assim, vocês não conhecem a Bíblia? Desses dois mandamentos depende toda a Bíblia. Claro que isso causa confusão na vida de quem não conhece a Jesus. Quando a gente começa a entender que o amor é o vínculo da perfeição que nos une a Deus, eu consigo olhar para as circunstâncias e olhar para as pessoas que até eu possa não gostar, mas Deus quebra o meu coração e me faz amar aquela pessoa. Toda raiva, todo ódio, toda amargura, tudo isso cai por terra. Porque a gente começa a olhar para as pessoas que são dignas e merecedoras de ódio, como nós somos, e a gente não dá àquela pessoa o que ela merece, mas o que ela precisa, que é amor. Porque Deus é amor. Aí o Espírito Santo nos faz lembrar que dentro dessa cadeia de virtudes, na minha versão, a segunda virtude que vem dentro do fruto é a alegria. Porque tem que começar com amor, porque se eu amo, eu vou ter alegria, é fato. Repare como tudo está interligado. Olhe como isso é sobrenatural. A alegria. O que é a alegria? Dentro do conceito bíblico, é a virtude que nos faz ter contentamento em Deus. Não nas circunstâncias, pessoas e bens materiais. Ou você acha que aquela pessoinha que você pode olhar e dizer assim, ó, meu Deus, fulano não tem nada. Absolutamente, materialmente falando, não tem nada. Mas é uma pessoa alegre. Eu tenho tudo, Jesus. Tenho um carro, uma casa, uma família, um emprego, filhos. Mas não tenho alegria. E fulano não tem nada. E é alegre. Como é que pode isso? Porque o Espírito Santo nos faz lembrar que a alegria que excede todo o entendimento, ela transborda. E quem é alegre em Jesus, porque ama a Deus, não sente falta de mais nada, porque tem tudo. E quem tem tudo, quem tem Jesus tem tudo. O Espírito Santo nos faz lembrar que a alegria é o fruto da nossa salvação. Mas é a alegria de testemunhar a salvação em Jesus que muita gente tem perdido. E está dizendo, olha, eu estou triste. Eu não consigo mais ter alegria. Não consegue porque o diabo é tão sujo. E está fazendo fumaça para você não perceber que você é salvo e salvo em Jesus. A alegria do Senhor, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. É a Bíblia quem está dizendo. A gente pode se alegrar independente das circunstâncias. A gente chora, a dor dói. Mas a alegria do Senhor é a nossa força para continuar em frente. A Bíblia nos fala que depois da alegria, a próxima virtude, a minha versão traz como paz. Jesus Cristo disse, nos faria lembrar, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Tem gente que deixa alguma coisa, mas não dá. E tem gente que diz que vai dar alguma coisa, mas não deixa. Jesus deu e Jesus deixou a paz dele que excede todo o entendimento. A paz do mundo, ela está centrada em circunstâncias, pessoas e bens materiais. A paz de Jesus, ela vai muito além disso. A gente pode viver em paz. Aí Deus é tão maravilhoso e didático, que aí ele vem com mais 3 na sequência. Ele fala a respeito da longanimidade. Uma outra versão traz aí paciência. Eu gosto da palavra longanimidade, porque longanimidade nada mais é do que pavio longo. Eu falei aqui do pavio curto. A longanimidade é pavio longo. Ai, meu Deus, eu sou pavio curto. Eu não vou nem perguntar quantas pessoas aqui são pavio curto. Eu não vou nem perguntar. Mas a gente tem essa característica, às vezes, que é muito forte e marcante, mas o fruto do Espírito é pavio longo, é longanimidade.
O que é que significa isso? É o fruto, a essência, a virtude que nos faz suportar as provas perseverando. Uma coisa é suportar e desistir, parar no meio do caminho. Outra coisa é suportar seguindo em frente. O Espírito Santo nos faz lembrar que a longanimidade é isso. A paciência é uma recomendação que o próprio Tiago, irmão do Senhor, nos faz quando escreve a carta e diz assim, ó, sejam pacientes até a vinda do Senhor. A gente tem que ser paciente, tem que descansar, tem que esperar. A gente tem que aprender a ter paciência. Às vezes vão chegar para você de forma esbaforida e você vai aprender, ó, se calar. Muitos vão perceber, vão até orar. Outros vão achar ruim porque você se calou. Mas em tudo isso o Espírito Santo vai mostrar que essa virtude da longanimidade é importante para a nossa caminhada. Não é à toa que depois da longanimidade, o que é que o Espírito Santo mostra como fruto? E tudo isso aqui é atitude, é ação. A benignidade. Uma outra versão traz amabilidade. O que é isso aqui? Isso aqui é característico daquele que pondera na longanimidade, mas que exerce com a sua prática o agir com gentileza. O Filho de Deus, ele age com gentileza. Ele não é sempre fervoroso quando precisa ser, mas tem muita gente muito fervorosa quando não precisa ser. O Espírito Santo faz com que aquela pessoa venha a agir de forma amável. É a amabilidade, é a benignidade. Tem alguns versículos, algumas passagens que mostram. Eu destaco uma aqui importante da amabilidade que é demonstrada por Boaz, quando trata com bondade e generosidade Ruth, que era uma estrangeira, que era pobre materialmente. A amabilidade é o conselho que Pedro nos deu. A Bíblia nos fala e o Espírito Santo nos faz lembrar, sede uns para com os outros benignos. A amabilidade é uma atitude que devemos ter para edificarmos uns aos outros em amor. Eu posso falar a verdade, mas não de qualquer forma. Eu devo falar a verdade, mas eu devo falar, eu tenho a obrigação de falar em amor. E aí ele fecha essa segunda parte com bondade, que parece a mesma coisa de amabilidade. Mas a bondade é a virtude que nos faz praticar o bem, a justiça, a misericórdia, mesmo para com aquele que não merece. A gente age de forma bondosa. A bondade é o fruto da nossa transformação por Deus, porque nós nos submetemos à sua lei. E aí, para fechar esse conjunto 333, Deus é tão maravilhoso e didático, Ele nos faz lembrar a respeito da fidelidade. O que é a fidelidade? É a virtude que nos faz cumprir com lealdade e integridade os nossos compromissos e as nossas responsabilidades para com Deus e para com o próximo. Eu tenho responsabilidades para com Deus e preciso cumprir com lealdade e fidelidade. Eu tenho responsabilidade para com o meu próximo e tenho que cumprir com lealdade e fidelidade. Eu estou sempre trazendo aqui a memória e costumo dizer e trazendo aqui o grupo de louvor da igreja. Como Deus tem agido na vida do grupo de louvor, dos instrumentistas, dos vocalistas, da responsabilidade que cada um de vocês tem nesse ministério, de preparar os nossos corações para Deus. E agindo com lealdade e fidelidade, a gente vê o resultado na vida da igreja. Porque todos nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Porque a fidelidade, o Espírito Santo nos faz lembrar que é a demonstração da nossa submissão a Deus para desempenhar uma obra com lealdade. A gente pode lembrar de Daniel, por exemplo. Ele não deixou de orar a Deus, mesmo quando ele foi ameaçado, ele continuou orando firme. Jesus, a própria palavra que nos diz, ser fiel até a morte. Fidelidade. Seja fiel, meu irmão e minha irmã. Porque aí, os dois últimos,
você não vai ter dificuldades de manifestar na sua vida nessa caminhada, que é a mansidão, que nos faz agir com humildade. A mansidão nos faz lembrar, o Espírito Santo nos faz lembrar através da mansidão quem nós éramos, quem nós somos e quem Deus é. Quando existe mansidão, todo orgulho, vaidade, tudo isso cai por terra. Porque uma pessoa mansa, ela reconhece que ela só está onde está porque Deus a colocou ali. Aí ela fica, ó, como eu ouvia dos meus avós, mansinho, pianinho. A mansidão é fruto da nossa renúncia ao orgulho. A gente diz: Senhor, eu não sou capaz. Se eu estou onde estou e se faço o que eu faço, é porque sem ti nada eu posso fazer. A mansidão acaba com a vaidade, acaba com o autoritarismo, acaba com a violência. A mansidão é uma bem-aventurança que Jesus nos anunciou. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Aí, por fim, olha aí o domínio próprio. Talvez você pense que não consegue, mas o domínio próprio é a virtude que nos faz controlar, na dependência do Espírito Santo, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas emoções, tudo de acordo com a vontade de Deus. O domínio próprio, o Espírito Santo nos faz lembrar que Ele está no controle. Mas pastor, eu fiz algo que eu agi por descontrole, mas o Espírito Santo não perdeu o controle da situação. O Espírito Santo faz lembrar o descontrolado que Ele é o dono de tudo. O Espírito Santo nos faz lembrar que por Ele estar no controle a gente pode descansar. E isso traz refrigério e domínio próprio, porque Ele está no controle. Mesmo que venha subestimar a nossa inteligência, as circunstâncias, a gente pode declarar: não, o Espírito Santo está no controle. E se Ele está no controle, eu posso exercer o domínio próprio. O domínio próprio é demonstrado por José, Job. Você falou de José? É demonstrado por José. José fugiu da mulher de Potifar, que queria seduzir a ele. E quantos homens, e mulheres também, são seduzidos e têm caído, não somente por homens e mulheres, e estão justificando as quedas porque são fracos. Ah, mas eu sou fraco. A mulher porque é fraca. Mas o Espírito Santo de Deus diz que a gente tem um domínio próprio. José não tinha nem o Espírito Santo habitando nele ali. Olha que situação. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ah, pastor, mas José foi muito usado por Deus. Foi sim, foi muito usado por Deus. Mas o Espírito Santo ainda não havia descido plenamente e definitivamente, como aconteceu em Pentecostes e aconteceu na sua vida, que é definitivo. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele habitava, ele saía, capacitava, ajudava, saía. Mas hoje você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem o domínio próprio. O Espírito Santo habita a vida do crente. Então essa desculpa de dizer que eu não posso, eu não consigo, pode, você pode tudo. E Jesus Cristo disse que você faria coisas maiores. Foi Jesus quem disse, não sou eu não. Jesus disse. E aí a gente se envaidece? Não. A gente se orgulha? Não. Se Jesus disse, não foi para a gente se vangloriar, sair correndo aí de olho fechado, atravessando a rua, botando a mão na cabeça de quem quer que seja. Não. Nas coisas mais simples, que nem percebemos, o Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, porque Ele está caminhando ao nosso lado. E não somente isso, Ele habita nas nossas vidas. O domínio próprio é uma qualidade que o próprio Pedro nos exortou a acrescentar
na nossa fé. E quem foi Pedro? Um homem que por impulsividade quis matar outro homem, mas a faca pega na orelha do soldado, nos ensinando na palavra a respeito do domínio próprio. O fruto do Espírito, o nome já diz, é fruto do Espírito, não é fruto do Marcelo, não é fruto do João, não é fruto do José, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, de maneira sobrenatural, ele faz parte da vida do crente. Se tem alguma coisa desconexa com essas virtudes, é tempo de botar joelho no chão, é tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu digo conhecer ao Senhor, mas não tenho agido como um crente, como uma crente. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque dá tempo. Porque se você não tivesse ouvindo, sabe-se lá onde você estaria agora. Você que me acompanha também, se está ouvindo, é porque dá tempo. E o mover do Espírito Santo de Deus está agindo na vida de todo aquele que abre, que escuta a voz de Deus e abre o seu coração. Pai santo e querido Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por esse mover do Teu Santo Espírito, que é algo sobrenatural, Senhor. Assim como os dons que são derramados na vida daquele que são batizados no Espírito, por confessarem Jesus como Salvador, e são diversos, Senhor, nem todo mundo tem todos os dons. Nós te agradecemos também pelo fruto do Espírito, que todos nós temos, porque é o fruto do Espírito. Só não entendemos muitas vezes, porque ainda insistimos que o velho homem, a velha natureza, venha ditar as regras, quando não precisa. É bem verdade, o Senhor disse que não seria fácil ser crente. Não é fácil, por isso que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, para que haja quebrantamento, para que o Senhor fale de maneira profunda ao nosso eu interior, para que possamos escutar a Tua voz, confessar os nossos pecados, porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não adianta confessar e não deixar, tem que confessar e deixar para alcançar misericórdia. Então, Pai, obrigado pelo quebrantamento também que vem do Espírito Santo, porque, Senhor, eu sou homem e não tenho forças para convencer quem quer que seja. Ninguém tem, Senhor. Quem convence o homem do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo, que nós rogamos, que nós clamamos, que nós bendizemos, que nós estamos nessa tarefa árdua de nos reaproximarmos do Senhor, porque muitas vezes o Senhor é pouco lembrado, até nas nossas orações. Falamos, oramos a Deus Pai Todo-Poderoso no nome de Jesus, mas pouco se fala até no Espírito Santo, que é o principal intercessor que nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Então, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós e quebranta os nossos corações, para que ao sairmos por aquelas portas, Senhor, possamos sair diferente de como entramos. Se estamos ouvindo a Tua voz é porque ainda dá tempo, e isso é prova de amor, porque é o Senhor quem está falando conosco. O Senhor nos ama. Obrigado por nos amar, Senhor. Se tem coração duro é porque precisa ser quebrado, e vai ser quebrado, o Senhor não abre mão disso. Então quebra, Senhor, o coração de pedra e dá um coração de carne, Senhor, sensível à voz do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, na dependência do Espírito Santo, pela suficiência da Sua poderosa palavra.